Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 40. No vídeo anterior, a gente finalizou o capítulo 20, que era um capítulo sobre o estudo da magia, e agora a gente vai começar o capítulo 21, é o penúltimo capítulo do livro, tá? Mas esse capítulo 21 ele vai tomar a característica de ser bem mais denso do que os demais. Então a gente já vai ver que vai ter alguns conceitos que a gente vai dar uma pequena revisada e nos aprofundarmos, tá? Então são vários subcapítulos, tá? Deixa eu ver minhas anotações aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 subcapítulos. E eu não sei, mas eu acredito que provavelmente vai ficar um subcapítulo por vídeo, tá? Porque é bastante coisa pra gente estudar. Vamos ter capítulos que a gente vai ter desenhos, demonstrações gráficas. Eu vou trazer aqui do jeito que eu consigo, vocês já acompanharam vídeos anteriores, né? Mas é só para contextualizar vocês antes de a gente começar esse último capítulo do livro, que vai ter alguns, pelo título, né? Ah, a gente já estudou sobre tronos. Nós vamos aprofundar este conhecimento agora, tá? Então é isso daí. Capítulo 21. Tronos, símbolos sagrados e pontos de forças mentais. Então, esse capítulo, muita coisa que vai ser nos trazido por Pai Benedito, tá? Então a gente vai ter alguns subcapítulos aqui que vai ter essa característica de que Pai Benedito vai estar psicografando direto, passando direto, né, para a psicografia de Rubens Saraceni, tá? Esse início do capítulo 21 tem essa característica. Então, ó, todo umbandista praticante conhece seus guias da direita ou da esquerda através de nomes simbólicos. Por porteira, subtende-se as passagens de um domínio para o outro. Por caminhos, entende-se a evolução dos espíritos. Por matas, entende-se um domínio guardado no alto pelo orixá Oxóssi e no embaixo pelo pelo senhor Exu das matas. Aí aqui está entre parênteses, eu não sei o que significa isso. Sagerferye. Tá? Por cruzeiro, entende-se o cemitério, o domínio cujo alto é regido pelo orixá Ubaluaê e o embaixo pelo senhor Omolu. Enfim, cada nome simboliza um campo de ação no qual atuam muitas hierarquias de ação e trabalhos espirituais, cujos os membros sempre se apresentam com nomes simbólicos. Entende? Comecemos por definir tronos. Tronos são divindades celestiais responsáveis pela evolução das espécies, todas as espécies. São seres celestiais assentados em lugares fixos e por isso são chamados de tronos. Eles regem os pontos de forças e seus mistérios afins. Antes da gente continuar aqui a leitura, então olha interessante, ele vai pontuar algumas nomenclaturas, né? Como cruzeiro, porteira, caminhos, né? Que aí eu não vou nem discutir nenhuma, porque é auto-intuitivo, né? Aqui na própria leitura. E aqui agora ele vai de novo contextualizar tronos, por quê? Porque nós vamos começar a estudar mais profundo cada um dos tronos, tá? Não sei se vai ser no capítulo 21 ainda, mas no 21.1 a gente já vai começar estudando os capítulos, os tronos com mais detalhes cada um, aprofundando, né? Mas aí lembrando que, deixa eu dar uma consultada aqui nas minhas observações, que a gente já fez um estudo preliminar superficial dos tronos, né? Deixa eu ver que parte de vídeo que a gente viu. Tronos. Capítulo 5.3 a gente viu. Entende que é na parte número 5, tá? Então, Doutrina e Teologia da Umbanda, parte 5. A gente viu. E depois a gente viu um pouco mais de tronos na parte número 7, que a gente vai começar a estudar um pouco sobre fatores ali, né?
A gente viu também sobre os tronos. Vamos ver se mais em outra parte do vídeo a gente viu mais. Aqui não. Ah, tá. Depois a gente viu parte... a gente viu um pouquinho também de tronos na parte número 13 do vídeo. Depois a gente começou a estudar os orixás, né? E então agora a gente vai... Então se você caiu meio de paraquedas, quiser rever a parte número 5, a parte número 7, a parte número 13, é interessante para fundamentar um pouquinho mais. Então vamos adiante aqui. Há toda uma hierarquia, serafins, querubins, tronos, arcanjos, anjos, etc., que a angeologia bem define. Mas como o nosso campo são os orixás, então abordaremos segundo nossos limites, certo? Já houve em eras remotas uma evolução humana mais natural e menos abstrata que a atual. Dizemos abstrata porque ao ser é dado imaginar como devem ser as coisas do alto, mas não as podem ver. Então, o ser tem de acreditar no que lhe ensinam, mesmo que nada lhe seja possível comprovar. Uns ordenam todo um panteão celestial afim com suas culturas, outros fundamentam sua fé na crença genuína de um Deus bastante afim com seus anseios imediatos, e assim por diante. Mas essas religiões abstratas limitam os seres, porque aos céus, entre aspas, céus aqui, só ascendem os seus fiéis mais fervorosos, e ao inferno irão todos os faltosos e os adeptos de outras religiões. Bem, e aí vai finalizar aqui com uma reticências. Então essa parte aqui, ele vai comentar com a gente que ele vai trazer o estudo dos tronos, que vai estar se limitando mais ou menos, ele vai trazer essa reflexão, né? De que vai se limitar dentro do análise da Umbanda, mas que então significa que tem muito mais além do que a gente vai ver aqui, e você vê que ele vai trazer esse ponto de pontuar de que dentro dessas caixinhas limitantes, vamos ter religiões que vão trazer as suas limitações, né? Então, mais uma vez, aqui a gente viu na parte anterior esse conhecimento de que se a consciência passa a acreditar numa coisa, aquilo ali vai acontecer porque ela está se condicionando a isso, né? Então, se eu ficar aqui com remorso de um erro que eu cometi, esse remorso vai... Às vezes pode ser que eu já tenha sido perdoado, já tenha pagado a dívida, mas eu ainda vou ficar remoendo aquilo porque eu não deixei passar. Então, essas religiões que ficam pregando que quem vai ser bom vai para o céu e quem vai ruim ou não é da minha religião vai para o inferno, né? Como isso ainda vai acontecer, né? Porque isso obviamente é uma coisa extremamente limitada, né? Pelo amor de Deus, a gente já tinha que ter superado isso, né? Porque a gente já tinha que ter aprendendo cada vez mais, né? Entende? E aí, o Pai Benedito vai trazer também um pouco da reflexão de como tem religiões que vão trabalhar com a espiritualidade no sentido de mercantilizá-la, né? Como vão ter líderes religiosos que vão estar mais preocupados na sede de poder, no dinheiro, na fama, do que em realmente transmitir a mensagem de Jesus, né? Entende? Então aqui ele vai trazer toda essa reflexão que já é bem batido para nós conhecemos, infelizmente conhecemos bem diversos trabalhos e que é nitidamente visto que não estão trabalhando para despertar a humanidade, né? Muito pelo contrário. Então aqui eu deixo uma referência de um vídeo maravilhoso do Celso Rei, do excelente canal Espiritualidade com Celso Rei, estudando espiritualidade com Celso Rei. É um vídeo recente agora, comecinho de agosto, finalzinho de julho de 2026, que o título se não me engano, a verdade por trás, trabalho de desobsessão, alguma coisa assim. E é um vídeo maravilhoso, e justamente o Celso, ao longo do vídeo, ele vai
incorporar espíritos, né? Não vou lembrar agora de cabeça, e ele também não chega a se identificar em cada momento quem é quem, né? Mas vai justamente apontar essa crítica de pessoas dentro do espiritismo, de pessoas dentro da Umbanda, de pessoas em outras religiões que vão utilizando técnicas de marketing, técnicas para vender coisas e trazendo isso para dentro da religião. Então, ó, se você fizer o meu treinamento de Umbanda, entende? Você já vai conseguir acessar, fazer uma oferenda para Oxalá, para que a tua riqueza se manifeste 7 dias. Gente, meio que absurdo. E ele vai pontuar esse ensinamento para nós, que está corroborando com o que Pai Benedito e a espiritualidade vão nos trazer aqui através de Rubens Saraceni. Entende? Desse absurdo das pessoas transformarem religião, transformarem a fé em negócio. Entende? Que é um absurdo. Entende? Então ele vai nos pontuar isso aqui. Entende? Ó, aí, por exemplo, aí ele vai falar, ó, que eles alardeiam aos 4 cantos os erros dos outros, né? Mas omitem os acertos, né? É um procedimento assim insano e é em geral comum a todos eles, os que já estão salvos. Logo, ou assumimos uma verdade ou nos calamos, e prefiro assumir minha repulsa a uma tão grande insensibilidade por parte dos caídos, é isso mesmo, dos caídos das religiões naturais e espiritualistas. Lá, bem do alto do púlpito, estão os falsos filhos e filhas de santo, que tentaram mercantilizar a Umbanda Sagrada, mas porque os sagrados orixás os abandonaram, lá se arvoram em juízes da consciência e fé alheias. Então você vê, espiritualidade através de Rubens aqui vai pontuar mais esse ponto de crítica e de atenção para nós, puxando a nossa orelha, nos exortando e nos trazendo essa atenção de que muitas pessoas, além de ver, como ele vai comentar aqui de novo, você viu, mercantilizarem a fé, tudo, o que, que vai acontecer? Eles vão se colocar dentro do seu púlpito, da sua posição de influência e começar a julgar o que é o certo e o que não é o certo, o que eu aceito e o que eu não aceito, o que eu permito e o que eu não permito. Não, mas não é assim, né? A mensagem vem da espiritualidade, entende? Quem é você para dizer o que pode e o que não pode, o que Deus vai trazer ou não vai trazer, o que é verdade ou não, né? A gente sempre tem que estar aberto para o novo, raciocinar, refletir e estudar seriamente o tema, né? Para somente não cair numa enganação, mas também não se fechar para o novo, né? E a Umbanda, e quem é praticante da Umbanda tem que estar com sua mentalidade aberta para justamente aprender cada vez mais, né? E não se limitar. E aí ele vai também fazer essa crítica, o quê? De muita gente que fiz a leitura ali, né? Que vai se considerar como salvo, então o cara vai dizer, nossa, então eu agora estou na espiritualidade. Isso acontece muito, gente. Isso é uma armadilha das trevas. Você tá na Matrix vendo só um mundo de ilusão. É só futebol, comida, prazeres da carne, é só isso. Aí você desperta. E aí você entende que a vida é muito mais do que isso. Tem? Aí você entende que não é só acordar, sair para o trabalho, chegar em casa, dormir, comer, transar, não é só isso, tem muito mais. E aí você começa a ir se espiritualizando. E aí o que acontece? E é o que a espiritualidade vai pontuar aqui. Aí você começa a aprender cada vez mais. E aí não se pode cair nessa armadilha de começar a dizer assim, nossa, eu sou salvo. Nossa, eu tenho um conhecimento que as pessoas não têm. Ah, nossa, eles vão ser degradados. Ou aqui na linguagem que ele vai pontuar para nós, ah, não, então as pessoas vão para o inferno, mas eu vou para o céu, porque, nossa, olha quantos livros espirituais eu li esse ano, nossa, eu li 10, nossa. E aí a gente cai na armadilha o quê? Da arrogância do saber, da soberba do conhecimento, entende? De começar a inflar nosso ego, pensando, nossa, mas eu li 10 livros, nossa, quantos livros eu li. Ah, não, mas o Celso, por exemplo, tem um vídeo que ele vai comentar que ele leu mais de 400 livros, né? Aí você pensa, pô, então imagina se ele cai nessa armadilha e começar a dizer, nossa, mas eu li 400 livros, então olha quanto conhecimento eu tenho. Então eu vou começar a ditar o que se pode ou não se pode fazer no espiritismo, o que se pode ou não se pode fazer na Umbanda. Não, pelo amor de Deus. O que é 400 livros frente ao conhecimento do universo? Tem. Então,
o que é tudo novo que está vindo, e a gente tem uma mensagem linda. A semana agora que passou, estou gravando agora no início de agosto, eu não sei se sabe, não lembro se esse vídeo é um vídeo também dos céus, também acho que com o pai Benedito, se eu não me engano, ou não, um vídeo da Elma. Ih, rapaz, eu não lembro, um dos dois, eu vi semana passada. Um vídeo agora do comecinho de agosto de 2026, que vai trazer essa mensagem, o quê? Que agora a Umbanda está iniciando uma nova fase, a fase de Oxóssi. Então imagina o que a espiritualidade está planejando, programando para essa nova fase da Umbanda. Entende? E aí, se você já fez a leitura, por exemplo, do livro de Osmar Barbosa, sobre uma nova era, a gente vê tanta coisa maravilhosa que teremos no futuro. Inclusive na evolução espiritual, óbvio. Entende? Então a Umbanda vai ser um caminho forte para romper as fronteiras e abrir esse caminho para a gente evoluir cada vez mais. Então a gente não pode, e essa é uma crítica importante que a espiritualidade vai fazer e nos trazer aqui através de Rubens, para a gente não cair nessa armadilha de nos fecharmos e não transformarmos a Umbanda numa nova religião fechadinha que se encapsula, de que não conversa com o seu próximo, entende? Não cair nessa armadilha, como eu já vi várias pessoas comentando, de que, por exemplo, existe um preconceito da Umbanda com o espírita, um preconceito da Umbanda com o evangélico, um preconceito do evangélico com as igrejas, com as religiões africanas, candomblé, Umbanda. Gente, pelo amor de Deus, não dá para mais estar nisso. Como é que nós vamos construir um mundo novo se um irmão se identifica como trabalhador do Cristo? Mas para ele faz sentido que ele trabalhe na Umbanda. Converse com o coração dele, faz sentido para o nível de evolução de consciência dele. O outro irmão está num outro nível de passamar de consciência, que vai ficar bonitinho no trabalho evangélico. Mas os dois estão trabalhando para o Cristo igual, para construir um novo mundo. Então como é que esses irmãos vão brigar, vão discutir? Um irmão tem que aceitar a realidade dos outros, como o Pedro fala bastante vídeos, que concordo 100% com ele. O que Jesus nos pede no momento é o quê? É união sem fusão. Então é todo mundo entender que, cara, o nosso objetivo é lá. É seguir o que Jesus nos ensinou. Ah, mas eu acho melhor ir por essa estrada aqui, número 3. Ah, não, eu acho melhor ir pela estrada número 2. Ah, não, minhas pernas são mais fortes e eu consigo ir pela estrada número 4, que é uma subida mais íngreme, mas para quem está mais cascadura, quem está mais forte para essa escada, para esse caminho aqui. Mas estão todo mundo seguindo o mesmo caminho de construir essa nova terra, sendo trabalhadores desse exército de Jesus. Então não caímos nessa armadilha de deixar outras coisas que a gente já viu em diversas religiões, e todas as religiões têm essa contaminação, não inteira, porque nós temos trabalhadores do Cristo em todas as religiões, graças a Deus. Mas eu acredito que não conheço todas as religiões, né, óbvio. Mas de todas que eu tenho conhecimento, não tem nenhuma que está completamente imune. Por quê? Porque a humanidade está doente. Então, as pessoas que fazem parte das religiões vão trazer as suas doenças. Mas o que é importante? A gente, como praticante, buscar curarmos as nossas doenças, porque a gente também tem as nossas doenças. Entende? A gente também tem o que evoluir e melhorar. Então não cair nessas armadilhas dessa segregação por religião, por raça, por qualquer coisa, né? Chega de preconceito, chega de discriminação, né? Não transformarmos tudo com essa lógica maldita do capitalismo, que tudo tem que ter um preço, tudo tem que ter um valor, tudo tem que ter um dinheiro envolvido. Então, se a gente está fazendo um trabalho voluntário, então não vale a pena, porque tem que ter dinheiro, tem que ganhar alguma coisa. Ah, não, mas então vou fazer o trabalho voluntário? Por que não? Então, porque Deus vai me dar em dobro. Tá, mas você está fazendo um trabalho voluntário para ajudar? Ou porque você quer que Deus te pague? Porque você está fazendo porque Deus te pague? Tu não entendeu o que é um trabalho de caridade. Entende? Ah, mas o universo vai te retribuir, com certeza. Mas no seu coração, o que está te movendo a fazer aquilo? É realmente a verdade de querer ajudar o teu próximo, ou é aquela coisa da barganha com Deus, barganha com espiritualidade? Não pode. Entende? Não é esse o caminho. Né? Não podemos ter o caminho, como vai pontuar aqui, de termos essa arrogância de saber. Ah, mas eu li 500 livros em um mês. Parabéns, meu irmão, por ter lido tanto. Agora, o que é muito importante, que a espiritualidade traz, muito forte para nós, a reforma íntima, a trazermos e evoluirmos cada vez mais moralmente. De nada adianta a gente ler 500 livros por mês se a gente não trazer para dentro de nós esse ensinamento.
e não nos transformarmos numa pessoa nova. Eu já falei isso em diversos momentos, em diversos estudos do livro, é que sempre quando cabe é importantíssimo trazermos essa reflexão. Jesus nos ensinou, segue o meu caminho que o meu jugo é leve. Quando você seguir meu caminho, você vai se tornar um novo ser humano. Então, se a gente está realmente estudando a religião, independente de qual seja, se é o Umbanda, se é o Espiritismo, não importa. Então, aqui nesse caso, nós estamos fazendo uma obra, um estudo de uma obra umbandista. Então, pô, no nosso coração, a Umbanda conversa com o nosso coração. A gente, pô, faz sentido. Então, a gente vai se tornar um umbandista, nós temos que nos tornar novas pessoas. E não pessoas com a roupagem umbandista, com o linguajar umbandista, com conhecimento umbandista, mas replicando, entende, erros e limitações que estão errados. Aí não podemos fazer isso. Por quê? Porque a gente não está verdadeiramente nos tornando novas pessoas. Entende? Então a gente não pode virar um bandista e querer sair convertendo todo mundo. Não pode virar um bandista e querer sair discriminando as outras pessoas. Entende? Porque como é que a gente vai dizer quando nós fomos recriminados? Dizer, as pessoas têm preconceito, porque a minha religião é africana, elas nem estudam para entender e para ver que lindeza que é a Umbanda, e ver como a Umbanda está calçada nos valores de Jesus, está calçada na caridade, está calçada em conhecimento mais avançado do que muitas religiões aí. Tem. Tá, mas aí a gente também não está tendo preconceito com os outros? Não podemos. Tem. Jesus justamente nos ensina a não termos nenhum tipo de preconceito. Ah, mas tem um grande líder lá que diz um discurso preconceituoso. Ele está errado. Ah, não, mas ele tem 8 doutorados em teologia. Ele está errado. Não é porque ele tem 8 doutorados em teologia que ele não possa errar, ele é um ser humano, com as suas limitações. E se nós estamos tendo preconceito, estamos transformando a espiritualidade em marketing, estamos transformando a espiritualidade em oba-oba, estamos transformando a espiritualidade como esse vídeo dos céus, que o Espírito vai nos dar essa exortação de que como dentro da Umbanda tem médios que estão transformando a Umbanda em teatro, em arte. E nós sabemos que existe a canalização, nós sabemos que existem pessoas que têm canalização e elas vão agir, às vezes, por exemplo, fazendo aquela questão de estar no terreiro e ficar girando, às vezes vai ter uma canalização de um preto velho, uma preta velha, e pelo fato de se conectar com força no chakra, vai ter aquela questão de se curvar, está tudo certo. Mas tem pessoas que estão transformando a canalização em teatro. Tem? E o pior, que é esse vídeo do Celso, que o irmão vai dar essa exortação muito séria, muito grave para nós. E aí eu pego o vídeo do Celso e trago um pouquinho aqui para nós, porque é o mesmo alerta que a espiritualidade vai ensinar aqui nessa parte, antes da gente avançar nos estudos aqui do trono, mas ele vai parar para justamente pontuar para nós isso, do que da gente não se desvirtuar no caminho e não trazer limitações, por exemplo, de pessoas que estão trazendo mensagens canalizadas, mas na verdade não estão. Então a pessoa está fingindo. Aí eu fingi aqui que eu estou falando de um jeito como se fosse um preto velho canalizado, mas eu sei que eu não estou canalizado. Mas eu tenho que fazer aquilo ali porque eu tenho interesses. Ou porque eu tenho interesses próprios, que não é interesse realmente da entidade. Não é interesse realmente de Deus. Então a gente tem que estar muito atento para não cair nessas armadilhas. Entende? E continuar com o coração aberto, com fé, seguindo este caminho lindo que a Umbanda nos ensina, mas um caminho de evolução, um caminho de despertar de consciência, um caminho de prosperidade financeira, utilizando com sabedoria esse dinheiro, um caminho de trabalho de caridade, entende? E não só ficar preso em erros errados. Senão a gente vai cair na mesma armadilha que, por exemplo, muitos irmãos espíritas caíram, de transformar o espiritismo numa religião católica sem os santos. Em vez dos santos tem os espíritos, mas a mesma lógica. Ah, então eu rezo para um santo. Ah, não, agora eu sou espírito, vou rezar para tal espírito. Tá? Então vou rezar para Joseph Gleber. Então Joseph Gleber é meu novo São Sebastião. Aí o André Luiz é meu novo Santo Antônio, sei lá, tu entende? Aí o Chico Xavier é o novo... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Só estou dando aqui exemplo. Mas para não cair nessa armadilha, entende que o Espiritismo vem para ser o Espírito Consolador, para nos ensinar um novo, maravilhoso, lindíssimo. Olha o trabalho que o Chico fez, incrível. Tem só para dar uma referência. Depois ele veio de Valdo
vários médios lindos fazendo um lindo trabalho no espiritismo. Mas aí vem muita gente no espiritismo e começa a deturpar o movimento para começar a elitizar. Aí só se fala difícil, não aceita certos espíritos, um tipo de pessoa não frequenta o centro, porque não, sabe, não é pro povão, é só para quem tá mais elitizado. Pô, não, né? Entende? Então não caímos nessas armadilhas. Ó, vamos ver outra observação aqui para nós. Anotem isso. Cada blasfêmia, ofensa, injúria ou falsidade propagada por quem quer que seja contra os sagrados orixás terá de ser reparada no seu devido tempo. E neste tempo não tenham dúvidas. Lá, bem aos pés de um trono natural, haverão de ajoelhar e clamar por perdão. E se assim será, e será, é porque o orixá é trono regente da natureza planetária, que não se limita apenas aos umbandistas, mas amparam todas as evoluções que se processam em outras dimensões da vida, ou nessa onde evoluímos. Com o tempo, todos haverão de descobrir que só se desligarão do plano material e deixarão o ciclo reencarnacionista caso retornem harmonizados com todos e equilibrados emocionalmente aos tronos regentes. E olha que interessante. Aí, então aqui, gente, pelo que eu acabei de falar, tá óbvio aqui, né? Então você vê, ele tá dando um ponto que, mas ele tá ameaçando. Não, isso não é uma ameaça. A espiritualidade está simplesmente pontuando para nós esse conhecimento de que, olha, se você falar mal de algum conhecimento evoluído, aqui ele está especificando os orixás, mas a gente pode interpretar muito maior. Então, por exemplo, se eu tiver um preconceito, se eu estiver ensinando alguma coisa errada, se eu estiver utilizando o conhecimento da espiritualidade séria para evoluir essa humanidade, mas construindo uma narrativa que vai prender as pessoas, que eu dependo que elas comprem meu livro, que elas acessem o meu curso, que elas façam uma mentoria comigo, vou ser cobrado. E ele vai dizer, ele vai falar ali, ele vai especificar dos orixás, mas a lei divina vai te alcançar e você vai pedir perdão e vai ter que reparar isso, porque quantas vidas você não desvirtua ensinando errado as coisas, né? Se você está acompanhando comigo o estudo do Livro dos Médiuns, que eu faço toda quinta-feira aqui no Momento da Evangelho no Lar, a gente já viu claramente a importância de se levar a mediunidade com extrema seriedade. Porque se você usar a mediunidade de forma errada, a conta é muito pesada para se pagar, meus irmãos. Porque você está lidando com a evolução de espíritos. Entende? Então é muito importante ter a ciência da seriedade que é o trabalho com a espiritualidade. Entende? Principalmente com a espiritualidade de Jesus. Porque se for trabalhar com os trevosos, aí é bagunça, aí pode fazer o que quiser. Eles têm a lei deles lá, e é a lei do mais forte, é olho por olho, e eu que mando, você me obedece, ditadura, todas aquelas coisas. Tem. Mas agora, é muito sério o trabalho com a espiritualidade. Tem. E olha agora o que Rubens vai perguntar para Pai Benedito. Existem as esferas da luz? Sim, elas existem. Todos alcançam as mais elevadas? Não. Só os que se universalizam e amam a todos indistintamente. E respeitam as formações religiosas de todos. Os que não respeitam as religiões e as divindades alheias, não tenham dúvidas, não ascenderão, por mais evoluídos que possam parecer ou julgarem-se, uma vez que estarão ligados aos tronos negativos, assentados no lado negativo dos pontos de forças da natureza. Entende? Então, olha, interessante. E aí vai fazer total sentido com o que a gente vem estudando a Umbanda. E vai fazer total sentido com o que a gente já tá vendo sendo ensinado para nós na revelação cósmica, no universalismo crístico. Entende? Que é, então pera ali, existem as esferas elevadas? Óbvio que existe. Óbvio que existe Aruanda. Óbvio que Aruanda, se você fizer a leitura do livro Cidade dos Espíritos, que vai trazer com detalhes para nós Aruanda, que é um livro escrito por Robson Pinheiro e por... eu não lembro se é Pai Benedito
o pai João de Aruanda, eu não vou lembrar agora o nome do preto velho, me perdoa, meu irmão, não referenciar os créditos certinho. Mas pode fazer uma pesquisa rápida, você já vai ver aí no Google o espírito que traz. Não, Ângelo Inácio. Ângelo Inácio. E aí o que vai acontecer? A gente vê como a Aruanda é muito mais evoluída que nosso lar, por exemplo. Nosso lar tá perto do umbral ali. O filme mostra isso com perfeição. Do nosso lar, tu vê a região umbralina ali. Entende? Então você pensa assim, eita, né? Tu tá vendo ali o umbral? Então olha como o próximo ainda tá no umbral. Mas para isso tem que o quê? Amor a todos. Alguém ensinou para nós o amor a todos? Alguém, por acaso, um grande mestre, entende? Veio aqui na carne para mostrar para nós, por A mais B, provar que dá para se despertar, dá para se evoluir encarnado? Porque ainda tinha essa coisa, mas tu consegue, mas não tem como encarnado despertar, se iluminar. Ele se iluminou e ele deixou o mandamento para nós. Que mandamento foi? Amar a todos como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Pô, que interessante, né? Olha que interessante, que é o mesmo ensinamento que a Umbanda nos traz. O ensinamento de que de estarmos em união e fraternidade. Tem. E é um ponto muito interessante que a espiritualidade vai nos trazer aqui através do Rubens, que é para a gente ficar atento. Então, a gente prestar atenção nos valores que nos são cobrados, nos valores que nos são exigidos e não fazermos porque precisamos fazer com uma imposição, e sim semearmos este valor dentro de nós para nos tornarmos fruto desses valores. Então, não amar o próximo porque eu tenho que amar porque Jesus pede para mim na Umbanda, não, mas sim porque eu estou identificando que amar ao meu próximo é muito melhor do que odiá-lo. Entende? Viver num mundo de paz é muito melhor do que viver num mundo de guerra. E não porque Jesus pede que nós tenhamos uma cultura de paz. Entende? Não que Jesus pede para que eu não tenha preconceito, e sim porque eu estou identificando que preconceito é dor, e é sofrimento, e é ignorância. Entende? Ignorância de quem tem o preconceito e dor e sofrimento para as duas partes. Tanto para quem sofre preconceito como para você, porque você fez mal para o teu irmão, você vai fazendo mal a si mesmo. E tu vai ter que reportar isso, então, né? Eu fiz mal para ele, não deu em nada. Está registrado, você vai ter que reparar o mal. Entende? Então não fazer isso porque você é obrigado, e sim porque você está realmente se alimentando desses valores para se tornar um novo homem. Por isso que ele vai pontuar ali. Ó, mas tem muita gente que vocês julgam que vão para o céu tudo e não vão. Tem muita gente que vocês estão julgando que é desperto, que... Vamos reler aqui com um detalhe, ó. Os que não respeitam as religiões e as divindades alheias, não tenham dúvidas, não ascenderão por mais evoluídos que possam parecer ou julgar-se. Entende? Então, assim, mas eu li 500 livros, eu tenho 8 doutorados em teologia. Tá, mas você é um novo ser humano? Será que quando a gente vai colocar numa balança, você que está caindo em todas essas armadilhas do ego, da vaidade, da soberba do saber, da busca pela fama, da mercantilização da espiritualidade, de engessar as consciências para que elas fiquem presas fazendo o que você quer, dentro do seu rebanho onde você manda e elas obedecem? Então você está fazendo isso. E eu botar na outra balança uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Zélio de Moraes. E aí? Como é que será que vai ficar essa balança? Quem será que vai realmente se levantar nessa balança? E quem que vai afundar? Entende? Então tenhamos essa atenção para quê? Porque Deus sabe, né? Então, não é porque alguém muito famoso, alguém que tem muita fama dentro de uma religião vai ensinar alguma coisa que aquilo ali a gente vai ter que aceitar cegamente e sem questionar, falar, pô, faz sentido, não faz sentido, né? Já estamos em meia hora e temos bastante coisas ainda. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos ter que dividir esse capítulo em dois, porque eu tenho bastante coisa ainda pra gente ver, tá? E aí daqui pra frente, então eles daqui pra frente ele vai explicar, mas eu ia falar mais sobre os tronos, tá? Vou fechar aqui e aí no próximo vídeo a gente vê daqui pra frente. O que eu acho importante só finalizar.
quando ele vai naquele aviso, por exemplo, falar sobre a questão dos tronos negativos, né? A gente vai estudar, vai ter um capítulo que eu vou fazer a leitura integral aqui com vocês, do subcapítulo exatamente sobre os tronos negativos. É um vídeo que eu tenho certeza que vai estourar mais de 1 hora frouxo, tá? Mas nós vamos fazer a leitura integral porque eu quero que esse conhecimento esteja condensado num único vídeo. Para quem quiser estudar esse tema, vá direto nesse vídeo. Não fique fatiado igual aconteceu em alguns outros. Igual esse daqui, porque se eu for varrer daqui para frente ainda frouxo, nós vamos bater mais de 1 hora com tranquilidade. Então, só para a gente fechar aqui essa reflexão. Então, quando ele vai falar ali, olha, mas vocês vão ficar presos pelos tronos negativos, o que significa isso? Significa, lembra? Tronos negativos que estão à esquerda, né? Não estão à direita de Jesus, estão à esquerda de Jesus. O que é que eles significam? Eles trabalham nas frequências mais baixas. É a luz trabalhando nas trevas. Então, como a gente estudou lá em Os Orixás, e a gente viu que vão ter vários orixás que vão agir para decantar, para esgotar aquelas energias deletérias, aqueles comportamentos deletérios. Então, se aquela pessoa está tendo preconceito com o próximo, não está aceitando o livre-arbítrio do seu próximo, não está aceitando, não está amando o seu próximo, está tendo ódio, está tendo rancor, está causando briga por religião, por política, não importa, o que vai acontecer? Ele, além de ter questões kármicas que vão ligar ele ainda a mundos de provas e expiações, a aquele espírito que ele vai quitar a sua dívida àquele espírito, o que vai acontecer? Vai ligar ele a, como ele vai dizer, vai ligar esses irmãos aos tronos negativos, não como Deus vai te punir, vai te mandar para o inferno, não, mas é porque você está vibrando em valores que vão ter que ser esgotados, expurgados nessas regiões. Se você tiver merecimento, pode ser que você vá para uma colônia, ser tratado, ser evangelizado de novo, para você entender o erro que tu cometeu e repará-lo em novas encarnações. Mas dependendo da situação, você não vai ter merecimento para ir para uma colônia. Tem de ser resgatado pela colônia. Tu vai para regiões umbralinas. Porque Deus te punindo? Não, porque é a frequência que você está vibrando. Entende? Se você está vibrando, por exemplo, o Deus da tua vida é a comida. Então, nossa, eu sou extremamente guloso. Como igual um louco, Deus é minha vida. Eu como igual um louco. Você vai para regiões ligadas à gula. Não porque Deus está te punindo, mas é porque é o que está vibrando. Entende? E aí onde você vai passar por processo de limpeza, de expurgo, de tudo isso, para num determinado momento, porque lembre, você não vai ficar numa região umbralina para sempre. Vai ter um momento que você vai expurgar tudo aquilo, isso depende do nível de cada um, tem gente que vai precisar de mais tempo de limpeza, outros que precisam de menos, gente que vai demorar muito para deixar de se quebrar o ego e falar, não, vou viver de uma nova forma, porque Deus sabe. E enquanto não for realmente um perdão sincero do fundo do coração, um desejo de mudar de vida do fundo do coração, não vai ser resgatado. Aí quando realmente falar, não, chega, não quero mais viver assim, vou viver de um jeito diferente. Aí isso vai ser resgatado e tudo mais, tá? Então é isso, gente. A gente começou esse capítulo 21, que a gente ia começar o estudo dos tronos. A gente viu que a espiritualidade, através de Rubens, nos deu uma exortada em alguns pontos, chamou nossa atenção em outros. Isso que eu estou pulando vários pontos aqui, né? Eu estou só pegando algumas partes, mas ele vai nos pavimentar alguns conhecimentos aqui, e no próximo vídeo a gente vai começar justamente vendo a questão dos tronos para frente. Então a gente vai ver a questão dos tronos positivos, tronos negativos, tudo de uma maneira ainda superficial, e depois, cada subcapítulo, entende? Então a gente vai ter um capítulo de tronos regentes, multidimensionais, localizados, tronos minerais, entende? Tronos cristalinos, energéticos, tronos negativos, tronos neutros. E a gente vai começando a estudar cada um com mais detalhes, tá bom? Então, gente, vou dar os recadinhos de todos os vídeos, tá? O primeiro deles, que eu estou dando esse aviso aqui nessa série, porque eu acho importante ser honesto com vocês, né? Para vocês setarem a expectativa de vocês. Estou trazendo esse estudo dessa obra com vocês, com muito amor, com muito carinho, tá? Mas quem é o Christian? Eu sou um estudante da espiritualidade, estudo espiritualidade de uma maneira séria, tenho esse canal no YouTube trabalhando para Jesus, trabalhando para que a gente
estude as obras juntos, para compartilhar esse conhecimento, para que a gente aprenda, para que a gente evolua junto, fazendo essa egrégora de realmente buscar estudar o espiritual e entender cada vez mais para a gente evoluir o máximo possível. Mas eu sou um universalista, tá? Eu não tenho 1 ano, 10 anos, 20 anos de caminhada na Umbanda, tá? Eu não sou um pai de santo, não sou um cambono, nada disso, tá? Eu não tenho um caminho dentro da Umbanda, uma trajetória dentro da Umbanda, tá? Então todo estudo dessa obra parte da premissa de que é um universalista trabalhando para Jesus, trabalhando, estudando essa obra de uma maneira séria, uma maneira realmente fiz o melhor, faço o melhor que eu posso, com o conhecimento que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, para que a gente consiga estudar da melhor maneira possível, da forma mais aprofundada possível essa obra, tá bom? Mas eu não tenho a pretensão de forma alguma que isso aqui seja um treinamento de Umbanda, um curso de Umbanda, nada disso, eu não tenho capacidade para isso. Como eu sempre gosto de dizer quando eu dou esse recadinho, se fosse trazer o estudo dessa obra, fosse Rubens Sarraceni sentado aqui na frente da câmera, tenho certeza que ele ia dar um banho de conhecimento, ensinando muito mais coisas do que eu tenho para ensinar, porque ele também tem uma caminhada na Umbanda lindíssima e muito maior do que a minha, né? Tá bom? Mas eu sempre gosto de ser honesto com vocês para vocês entenderem qual é a ideia do estudo dessa obra aqui, tá bom? E aí, gente, eu peço para vocês, por favor, se você puder, curta o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um oi, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, um valeu, um joinha, comenta alguma coisa dentro que você estudou, não importa. Mas deixa um comentário. Se você estiver vendo no celular, estiver aparecendo a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Eu peço isso para vocês por quê? Porque todas essas ações são fáceis, rápidas e de graça para você. Mas ajuda bastante no crescimento do canal, tá? E principalmente ajuda com que a mensagem se espalhe mais. Porque essas ações vão mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. Ele pensa, opa, mas tem muita gente clicando no gostei, pô, tem muita visualização, pô, tem gente se inscrevendo no canal. Então o que acontece? Ele pensa, pô, esse conteúdo aqui é bacana, vou espalhar para mais pessoas. Tá? Então se você puder, faça essas ações, tá? Se você puder, se você quiser, porque ajuda bastante o crescimento dessa obra, tá? E eu também convido você, dentro do canal, a gente já tem as playlists organizadas por autor, tá? Então a gente vai ter a playlist, e aí a gente vai ter certinho organizado por autor, já temos vários autores, várias obras estudadas, tá? E aí também junto com as playlists a gente vai ter o vídeo, e vai ter no vídeo, todos os vídeos eu estou colocando na descrição os capítulos que a gente está estudando, tá? Para facilitar o teu estudo, para você encontrar o que você está procurando. E tem os aperitivos também, que eu chamo de aperitivo, né? Que são shorts. Os shorts têm 2 intuitos. Primeiro, condensar o cerne, a ideia central do vídeo, para que é impossível, né? Que um vídeo de 1 hora a gente condense em 30 minutos, não tem como. Mas deixar porque a pessoa veja aquele aperitivo, ela fique curiosa, ela fique com vontade, ela dê aquela mastigadinha, fala, que gostoso, eu quero comer mais. O aperitivo é legal, eu quero o prato principal. E aí ela vá ao vídeo para ir realmente se alimentar do prato principal, esse prato da espiritualidade, né? Esse alimento espiritual, né? Então tem esse intuito de difundir o vídeo para mais pessoas acompanharem o canal e acharem, e para você que está buscando, pô, mas eu quero ver o que a gente estudou na parte número 38. Eu olhei lá na descrição, vi os títulos do capítulo, mas fiquei meio em dúvida se é o que eu estou procurando para estudar, porque eu estou procurando tal tema específico. Entende? Aí vai ter o aperitivo, para quê? Para que em 1 minutinho tu já veja a ideia central e pensar, não, né, nessa parte, não é, em outra. Aí, pum, tu vai pro outro. Tá bom? E o último recadinho que eu deixo, como eu sempre falo, eu fico muito feliz que você está aqui estudando junto comigo, tá bom? Mas eu tenho que contar para você sempre esse recado que é muito importante, que é estudar a obra comigo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu deixo esse recado em todos os vídeos de todos os livros que a gente tem aqui no canal até agora, por que é tão importante esse recado? Fica a minha sugestão, vai lá na parte Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, a parte número 1, que lá no início do vídeo, os primeiros 5, 10 minutos, eu explico esse recado
com bastante detalhes e explico para vocês porque é tão importante esse recado. Tá bom, gente? Então é isso daí. Estamos até a metade do capítulo 21, tá? A gente ainda está no capítulo 21, a gente não começou o estudo dos subcapítulos, tá? E aí, no vídeo seguinte, a gente vai ver da metade para o final desse capítulo, e esse daí a gente começa o subcapítulo 21.1, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.